Olá pessoal, tudo bem? Eu vim hoje aqui para fazer um agradecimento, porque alguns dias atrás eu fiz uma postagem sobre as alergias do Nicolas e um processo que eu estava na justiça, né, para conseguir uma liminar para uma vacina para ele, né? Quem conhece o Nicolas sabe que esses 12 anos foram de muita luta, alergias, idas e vindas para o hospital, várias internações, né? E a gente já tentou vários tratamentos para ele. Tanto tratamento com corticoide, né? Aí ele teve uma insuficiência adrenal, deu abstinência do corticoide por ele ter feito uso diário, né? Muitos anos de uso de corticoide. Antialérgicos, antihistamínicos, todos quase ele já usou, né? E o Nicolas, ele nasceu com alergia alimentar, né? Com 2 meses eu descobri que ele tinha alergia, a conhecida APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Porque eu fui tentar introduzir leite para ele e ele teve uma anafilaxia. Na época a gente não conhecia nada, né? E ele começou a entrar em choque nos meus braços. Ficou roxinho, não respirava. Aí meu esposo pegou ele, tentou puxar a respiração dele, tentou reanimar ele por 5 vezes. E quando a gente viu que não tinha jeito, a gente correu pro hospital. E quando eu cheguei no hospital, o médico falou assim que se eu demorasse mais 5 minutos de pegaram ele da minha mão imediato e aplicaram adrenalina na perninha dele. E levaram ele para oxigênio, porque a saturação de oxigênio dele estava baixa. E falou que se eu demorasse mais 5 minutos eu iria perdê-lo, né? E foi aí que a gente descobriu. Comecei a descobrir as alergias e começou a minha luta, né? Com as alergias do Nicolas. E quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, nós estávamos jantando e ele já tinha dado comida para ele. E ele estava no carrinho do lado da mesa, quando eu estava comendo camarão. E que a gente tem costume, né? Criança pede, a gente dá. E eu coloquei um pedacinho de camarão na boca dele. De imediato ele perdeu a respiração e ele foi desfalecendo nos meus braços mais uma vez. Então a gente mais uma vez correu na época para o Hospital São Miguel ali. Meu esposo pegou a Avenida São Miguel na contramão, desesperado, e ele sem respirar. E chegou lá outra adrenalina. A gente descobriu que ele tinha alergia aos frutos do mar. E desde então, cada dia era uma novidade, uma alergia, uma internação. E na época ele tinha muita crise de asma, bronquite asmática, né? E poucos médicos tinham conhecimento sobre alergia alimentar. Então nós corria para o hospital dele direto, na prednisolona, corticóide, anti-inflamatório, antibiótico, inalação, bombinhas, né? E nada resolvia. Aí eu ia nos médicos, eles falavam pra mim: olha mãe, não se preocupa não, quando o Nicolas fazer 2 anos ele vai melhorar, a alergia vai embora. Ele fez 2 anos, ele não melhorou. Aí quando ele fez 2 anos, ele já tinha tido broncopneumonia e bronquiolite. Aí me indicaram no hospital Edmundo Vasconcelos, falou que lá tinha um ótimo gastro, ele era gastropneumo e ele mexia com essa parte de alergia, né? E eu fui indicada, fui para aquele hospital, né? E passei ele no alergista lá também. O médico simplesmente olhou para mim e falou pra mim: mãe, por que você não procura alguma coisa pra fazer? O problema é com você, não é com seu filho. O problema é que você tá com a mente desocupada, tá procurando doença no seu filho. Eu saí de lá muito, muito arrasada, porque eu sabia que existia doença, né?
Só que eu não era ouvida, né, na época. Então foi quando passou mais alguns anos, quando ele fez 4 anos, aí a alergia estourou de vez. Aí começou a pele dele abrir, sangrava. Os banhos dele era muito difícil, ele ficava na carne viva. Então minava a água, o corpinho dele. E eu pegava uma faixa, fazia os curativos, ele passava faixa. E quando eu tirava a faixa, a pele dele vinha junto com a faixa. Eram momentos muito tensos. Na hora do banho dele, era a pior hora do mundo, porque ele gritava água na pele de quem tem dermatite atópica. É castigante, é sem explicação a dor que eles sentem. E ele me mordia, ele me pedia pra mim sair de perto dele. Pra ter uma ideia, pra mim conseguir tirar o Nicolas da sala, levar até o quarto, até o banheiro, levava 1 hora. Pra mim conseguir sentar ele na cadeira, tirar a roupinha dele, porque eu não colocava ele debaixo do chuveiro. E muitas das vezes eu fui criticada, porque às vezes é problema psicológico, problema emocional. Eu não tinha apoio. E muitas vezes as pessoas mais próximas que eram pra apoiar, não apoiavam a gente, né? A gente tem apoio de pai, mãe, irmão, né? Somente. E então quando eu acabava ali de passar o pano úmido sobre a pele dele, eu já tava desgastada, porque isso já era quase 2 horas, né, que eu tava naquele processo. E eu pegava e eu chorava, né, falava, meu Deus, até quando, né? Quando amanhecia o dia, eu ia dobrar a coberta dele, né, a cama, o lençol dele era cheio de sangue. Quando eu tirava o lençol, a minha mão enchia de pele, né? Porque a pele dele caía tudo. E assim eu passava, às vezes, 3 dias sem conseguir colocar ele embaixo do chuveiro. E aí fedia, as moscas ficavam pousando nele, né? E aí um dia eu falei, Nicolas, hoje não vai ter jeito. Hoje a mãe vai te colocar debaixo do chuveiro. Porque você já tá muitos dias sem tomar banho, só passando pano úmido não tá adiantando. Passava pano, passava soro fisiológico, gelado, né? Pra aliviar a pele dele. E eu travava ele assim no meu braço, sobre o peito dele, tórax dele, segurando pra ele não cair. E ele falava, mãe, vai doer, vai doer. E eu falei, não, hoje não tem jeito. Hoje eu vou ter que colocar você debaixo do chuveiro. E quando eu coloquei ele embaixo do chuveiro, ele desmaiou de dor. É que ele foi um dos piores momentos. Porque eu entendi ali a dor dele. Que não era o que o médico mandava que eu tinha que fazer, a limpeza, tinha que ser a limpeza. Eu tinha que ver o estado dele, se ele tinha condições de fazer aquela limpeza. Então eu comecei a entender ele, ver ele, entender a dor dele, né? E dançar conforme a música, né? Eu falei assim, Nicolas, a partir de hoje a gente vai fazer diferente. Quando a gente for tomar banho, a gente vai orar pro Pai do Céu. E a gente vai pedir pro Papai do Céu pra não doer o banho. E quando você sentir a dor, em vez de você chorar, em vez de você gritar, você clama. Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Papai do Céu, me ajuda. Tira essa dor de mim. Me ajuda. E ele falou, tá bom, mãe, a gente vai fazer isso. E a partir daquele dia, a gente começou a orar. Aí a gente começou a orar. E aí ele falava assim, mãe, hoje eu só vou conseguir lavar as pernas. Hoje eu só vou conseguir lavar os braços. E a gente foi conversando a mesma língua e foi sendo mais fácil pra cuidar dele.
Mas às vezes as pessoas falavam, ela não sabe cuidar. Alguns chegaram até a tentar dar banho nele. E depois confessaram, falaram assim, nossa, como você aguenta? Porque não é fácil. E a gente passou vários processos, passou o processo do banho e a dermatite dele cada vez mais piorando. E na época a gente conseguiu entrar na USP. Primeiro eu entrei no Hospital São Paulo, não deu certo, né? A gente ficar no Hospital São Paulo. E eu acabei optando, graças a Deus eu tive as duas opções como escolha, né? E eu optei por ficar no Hospital das Clínicas. E o médico, quando eu fui fazer a triagem na dermatologia, pra mim conseguir a vaga lá já foi tudo caminhado por Deus, porque uma sobrinha nossa, ela trabalha na USP, e ela viu a situação do Nicolas e falou assim, tia, eu posso levar umas fotos do Nicolas pra médica que trabalha comigo ver? Eu falei, pode. E quando ela levou, a médica imediatamente marcou uma consulta pro Nicolas, né? E quando eu cheguei na consulta, eu tava totalmente perdida, porque eu já tinha ido todos os lados, ninguém sabia, ninguém podia me ajudar mais. E ela falou assim pra mim, ô mãe, doutora Lu, mãe, você sabe por que eu me tornei médica? Eu falei, não. Ela falou assim, porque um dia eu tive dermatite também. Eu tinha dermatite igual a do seu filho. Eu morava no sítio, os meus pais não tinham conhecimento sobre o que era dermatite. Tinha dias que eu me coçava com um pedaço de telha e ninguém me entendia a minha dor. Mãe, eu tô sentindo a mesma dor que você tá sentindo. Hoje nós estamos aqui, ela me abraçou, nós estamos aqui chorando. Mas vai chegar o dia que você vai voltar aqui, a gente vai se abraçar novamente. A gente vai chorar de alegria, porque eu tenho certeza, mãe, que eu vou ajudar seu filho. Eu vou fazer alguma coisa pelo seu filho. E nós fomos encaminhados para a dermatologia do Hospital das Clínicas, no prédio central. E quando eu passei na triagem, um dos residentes falou assim, olha mãe, se o caso do Nicolas for um caso sério, você vai ter a sorte de passar com os professores. Agora, senão, você vai ficar passando no grupo dos residentes. Já foi tudo bem, né? E quando foi na segunda consulta, o Nicolas já estava passando com todos os chefes da dermatologia. Porque o caso dele era um caso muito grave, muito sério. E dali a gente foi para a parte da alergia alimentar com a doutora Ariana Young. Fomos bem abraçados também. E eu fui descobrindo várias alergias do Nicolas, alimentar, intolerância ao glúten. E um dia, e assim, lá no Hospital das Clínicas, a gente tem um grupo de apoio da ADA, né? Da alergia, da dermatite atópica. E lá eu vou ser acompanhada por psicólogos, né? As crianças ficam na sala psicóloga, a gente fica na outra com os doutores, né? Dermato, e os psicólogos também. Ali é reunido um grupo de pais que passam pelas mesmas situações, porque às vezes a gente fala, por que só eu tô passando por essa situação? E quando você olha, tem várias pessoas, várias famílias passando na mesma situação que você. Então, a gente escuta os depoimentos, né? De tudo que você vive, você escuta os depoimentos e você fala, você se identifica. E teve um dia que uma das médicas falou assim, mãe, papai e mamãe, vocês estão aqui, vocês acham que a dermatite atópica é difícil? A dermatite atópica não é tudo. O difícil mesmo é quando a criança tem dermatite atópica, alergia alimentar e a alergia ao glúten. Aí sim, é difícil. Aí naquela hora eu desabei. Eu comecei a chorar porque era tudo que o Nicolas tinha. Quando eu descobri que ele tinha intolerância ao glúten, eu não tinha saída, porque eu ia fazer um bolo pra ele, ele tem alergia ao ovo. Eu já não podia colocar o ovo no bolo. Eu tinha que substituir pelo vinagre de maçã. A farinha de trigo eu não podia colocar, tinha que colocar a farinha sem glúten. E é horrível. É simplesmente horrível, porque
os bolos desmanchavam. E eu falava assim pra ele, filho, tá gostoso? Ele falava, mãe, tá uma delícia. A Fábio, então come mais. Não, mãe, não, obrigada. Aí eu pegava aquilo ali e jogava fora, jogava no lixo. Eu falava, meu Deus, eu não sou capaz nem de fazer uma comida pro meu filho. Eu não sei nem fazer uma comida pro meu filho. E ele falava, mãe, eu queria comer uma salsicha. Eu inventava salsicha de frango, com beterraba pra ele. Fazia salsicha, fazia hambúrguer pra ele. Hambúrguer de couve-flor. Teve uma época que ele deu alergia até do arroz. E em vez de ele comer arroz, ele tinha que comer aquele couve-flor, né? Couve-flor que a gente fazia como se fosse arroz. O macarrão eu fazia de abobrinha pra ele, de cenoura. Eu ia inventando as coisas, substituindo pra ele. Porque ele não podia ficar sem comer. E ele perdeu muito peso. Atacou o esôfago dele e ficou 3 meses só tomando líquido. Ele não conseguia comer nada. Nada que ele comia, vomitava. Aí os médicos queriam até passar sonda nele. No ano de 2018 ele teve 9 internações. Todas as internações com crise de vômito. E os médicos falavam que era virose, era gastrointestinal, ninguém descobria nada. E em uma das consultas no Hospital das Clínicas, era um grupo de residentes com um doutor, o anjo que Deus colocou na vida do Nicolas, doutor Leonardo. E ele entrou com aquele grupo de residentes na sala. E ele falou assim, olha, eu quero mostrar aqui um caso raro para vocês. Existe 3 tipos de alergia. A alergia mediada, a alergia tardia e a alergia mista. A alergia mediada é quando você tem um choque anafilático, tem que aplicar adrenalina. A alergia tardia é quando tem reação até 4 horas depois de 4 horas. Dá vômito, dá diarreia, dá dermatite, dá asma, dá todos os sintomas. E a alergia mista é que pode dar o choque anafilático ou não. Ataca o esôfago. E o Nicolas, ele tem os 3 tipos de alergia. É um paciente muito difícil para identificar. E aí um dia a gente já tinha tentado de tudo com ele. E ele falou assim pra mim, Fabiana, eu tenho uma oportunidade pro Nicolas. Você tem um convênio médico? Na época eu não tinha, porque eu tinha acabado de perder o convênio, eu não tinha condições de manter um convênio. Eu falei assim, eu vou dar um jeito. E eu fiz um convênio médico, ele falou assim, olha, ele pediu autorização para a doutora Ariana, nos levou para a clínica que ele trabalhava. E a gente tentou, ele falou assim, existe uma vacina nova, o nome dela é Omanizumab, conhecida como a Xolair. E essa vacina é a esperança do Nicolas, porque essa vacina ela vai bloquear a dermatite, a asma e a alergia, e pode fazer que ele venha conseguir a comer algum alimento. Você quer tentar? Eu falei, com certeza, doutor. E eu fiquei 1 ano na fila, no Hospital das Clínicas, tentando, e nada. Na época eu não tinha condições de pagar advogado, essas coisas. E Deus faz tudo perfeito. Deus usou de uma advogada, amiga da escola, da dona da escola. Ela falou assim, Fabiana, tem uma advogada que eu tô sentindo que ela vai te ajudar. A diretora Rose indicou a doutora Elis pra nós. Ela trouxe a doutora Elis como presente pra nós. E ela falou assim, eu quero ajudar o Nicolas, eu vou abraçar a causa do Nicolas. E ela abraçou a causa do Nicolas. Em 3 meses que ela pegou a causa, o juiz autorizou que o Nicolas precisava daquela vacina. E foi iniciada a vacina da Omanizumab no Nicolas. E era um sonho para ele, porque ele tomando a vacina, ele podia tentar introduzir algum alimento. Ele chegou até a introduzir. Ele fez um teste de provocação oral, porque assim, todos os alimentos que ele vai comer, ele tem que comer dentro do hospital. Porque a gente nunca sabe as reações que ele vai ter, né? E aí a doutora Claudinha, do Hospital das Clínicas, falou assim pra mim, Fabiana, no dia do teste, você traz 2 leites. Traz um leite de arroz e um leite
sem lactose pro Nicolas, pra ele não ficar ansioso, né? E então ela pegou e eu levei um Nescau, né, do padre, né, que é o cacau, né, que não tinha leite, no prazo de leite. E ela preparou ali um copo de leite pra ele. E falou pra ele tomar, que você vai tomando de pouquinho, né, de ml até chegar um copinho, né. Aí eles dão uma porção, aí verifica os sinais dele, pra ver como que ele tá, deixa ele em observação até completar, né. E quando ele experimentou o leite, ele falou, mãe, o que é isso que eu tô tomando? Nossa, que gostoso, né? Aí eu falei pra ele, você tá tomando leite de vaca. Aí ele começou a chorar, eu falei, mãe, como assim, mãe? Eu tô tomando leite de vaca? Como assim, mãe? Me explica isso, eu não posso tomar leite de vaca. Eu falei, filho, você tá tomando leite de vaca. E ele veio pra casa, queria poder tomar por dia 30 ml de leite, todos os dias. Só que no primeiro dia que ele chegou em casa, ele foi tomar, ele já passou mal. Aí mais uma vez o sonho dele acabou, porque a cabecinha dele, aquela era a vacina da cura, queria comer pão de queijo, tomar sorvete, tomar leite e comer tudo que ele tinha vontade. Só que infelizmente o sonho dele ali teve que parar, porque ele teve reação forte, grave, e tivemos que parar. E com 6 meses que estava tomando a vacina, ele teve reação também, deu abstinência. Aí uma das consultas que ele estava no hospital, ele foi desfalecendo. E eu com o Christian no colo, ele passando mal do lado. Minha tia estava comigo nesse dia, eu nunca ia com ninguém, nesse dia ela foi comigo. Aí ele foi socorrido e tudo. Porque a gente já passou alguns processos assim, difíceis de alergia dele. Uma vez eu tava no hospital com ele, numa consulta normal também. E ele começou a passar mal, vomitou bastante. Aí quando o dermato foi examinar ele, falou assim, nossa, Fabiana, o Nicolas tá tão pálido, o que tá acontecendo com ele? Eu falei, doutor, hoje ele não tá bem não, ele já veio passando mal no metrô, tá vomitando, né? Aí falou, deita ele aqui na maca pra me examinar ele. E quando eu deitei ele, o Nicolas faleceu no colo do médico. Ele falou assim, olha, a gente vai precisar de socorrer ele pro Instituto da Criança. Você tá de carro? Eu falei, não, doutor. Falei, porque a remoção é muito demorada, é muito burocrática, né? Eu falei, não, doutor, eu vou socorrer ele assim mesmo. Eu peguei ele nos meus braços e desci aquelas ladeiras do Hospital das Clínicas pra socorrer ele. Quando eu saí na rua, eu não tinha um centavo pra pagar um táxi. Uma chuva muito forte, o vento vinha, levava o guarda-chuva. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu saí correndo com ele no braço, ele grande já. E chegou um certo momento que eu não conseguia mais andar, não tinha mais força. Eu não tinha mais força de caminhar. E eu fui colocar ele assim no chão. Ele foi caindo, porque ele também não tinha força, não tava bem. E eu falei assim, Nicolas, a mãe não vai aguentar, eu não aguento mais. Ele pegou as mãozinhas dele, as 2 mãozinhas, colocou assim no meu rosto e falou bem devagarzinho, olhando no meu olho, mãe, você vai aguentar, porque Deus vai te ajudar. E se você não me socorrer agora, eu vou morrer no seu braço. Que hora eu olhei pro céu e falei assim, meu Deus, até aqui eu cheguei, aqui pra frente eu não tenho mais força. Deus me deu uma força tão grande que eu não esperava. Eu saí correndo quando eu cheguei no Instituto da Criança, eles pegaram ele no meu colo. Deram adrenalina pra ele também, ele tava tendo outra reação. Na época não era uma reação porque ele tinha comido uma esfirra do Habib's. E a gente não sabia que ele tinha alergia ao glúten. E voltando agora dessa Romanizumab, né? Que ele falava que era vacina da cura dele. Ah, a vacina da minha cura. Tô tomando a vacina da minha cura, a vacina da minha cura. E quando ele soube que a vacina da cura dele ia ter que ser interrompida, ele entrou em depressão. Mexeu muito com o emocional, psicológico, ele ficou muito revoltado. Porque em uma das consultas médicas com o pediatra falou assim pra mim, mãe, não adianta você ficar correndo, você sabe que é doença do seu filho, não tem jeito, não tem cura, não adianta você ficar correndo de um lado pro outro. Você sabe que é assim, você vai ter que aceitar.
E ele escutou aquelas palavras. E ele ficou muito mal. E ele tentou se matar. E foram várias rejeições, bullying que ele sofreu. Metrô, ele sentava, a pessoa sentava do lado, ficava com nojo da pele dele. Uma vez ele tentou até tirar a própria vida. Foram vários processos difíceis, mas esse foi o pior. A depressão pegou ele de um jeito que ele não queria mais viver. Ele não vestia camiseta, bermuda. Eu ia arrumar a roupa dele, eu chorava. Falava, meu Deus, será que um dia eu vou ver meu filho de bermuda, em vez de camiseta? Porque ele tinha vergonha da pele dele, então ele não queria mostrar a pele. Aí teve um dia na escola, a professora Marta, acho que na terceira ou quarta série dele, e ele tinha uma questão para fazer. E a pergunta era assim, qual é o seu maior sonho? Ele tinha que responder qual era o maior sonho dele, né? E ele colocou que o maior sonho dele era poder comer um lanche do McDonald's e chupar um sorvete. Aí falou, o que você espera pro futuro? Aí ele respondeu que ele esperava a cura dele. E o que ele fazia ele não desistir, né? Ele não desistia porque ele tinha fé que um dia ele ia alcançar a cura, que ele seria a criança mais feliz quando ele alcançasse a cura, né? E a professora conversando com ele, que ele tinha que se amar, que não tinha que ter vergonha de nada, que ele tinha que levantar a cabeça, né? E ela conseguiu convencer ele a mostrar a pele dele. Aí num dia eu tava em casa lavando louça, aí de repente ele me aparece de camiseta e de bermuda. Falei, mãe, a partir de hoje eu não vou mais esconder minha pele. Eu sou quem eu sou. Eu me amo, eu vou me amar. Eu tô fazendo isso por você, mãe. Porque eu sei que tudo que você faz é por mim. Eu tô fazendo isso por você também. E a partir daquele dia ele começou a usar bermuda, camiseta, e nunca mais ele escondeu a pele dele. E ele tem 2 anos que ele parou de tomar a vacina Xolair, porque deu errado, né? Ele era pra tomar 18 doses, só tomou 6. E só que a dermatite dele começou a voltar, né? E ele começou a ter crises. E ele tinha os alimentos que ele comeu a vida inteira. Hoje ele tem reação. Um simples frango, um tomate, coisas simples do dia a dia, né? Hoje ele tem reação. E a gente descobriu que ele tem a doença chamada Síndrome da F-Paz Brasil, né? Que ele come o alimento e ele começa a vomitar. Vomita umas 10, 20 vezes por dia, assim. E a gente tem que reidratar ele, senão ele vai ficando prostrado, ele não levanta da cama, ele sente muita fraqueza, né? Por causa da doença. Mas ele teve 9 internações em 2018. E o ano passado ele teve 6 internações com sintomas dessa doença para descobrir em ela, porque ela é uma doença rara, né? Ainda não muito conhecida no Brasil. E quando foi agora, agosto do ano passado, eu fui na consulta com o médico dele, com o imuno, e o doutor lá falou assim, nossa, Fabiana, a dermatite do Nicolas tá voltando tudo. E eu temo que ele vai ficar ruim de novo. A gente precisa fazer alguma coisa com ele. Eu falei, e agora, doutor? Ele falou, a gente tem 2 opções, Fabiana. Ou a gente finge que nada tá acontecendo, ou a gente luta por ele. Eu quero lutar pelo Nick. Eu vou lutar por ele. E ele falou que existia essa vacina, né? Dupilumab, né? Que ela foi aprovada nos Estados Unidos para dermatite atópica. Xolair, eu fiquei na justiça não sei quanto tempo, mas quase 1 ano e meio. Ela custava 2.600 cada dose. E eu fiquei 1 ano e meio. E a Dupilumab, ela custa 9.000 cada dosagem. E ele precisa de imediato de 7 dosagens.
E mais uma vez a doutora Elis do nosso lado. Entramos na justiça, né? Para conseguir a vacina. No dia 18 de dezembro era o último dia que ele tinha para dar o deferimento do processo. E nesse dia eu tava no Instituto da Criança, no gastro. Aí a gastro falou pra mim: Fabiana, eu vou dar alta pro Nicolas, porque a reação dele não é mais gastrointestinal, a reação dele é mediada e a gente não tem mais o que fazer. Eu falei assim: doutora, se vocês não tem mais o que fazer, imagina eu, né? E eu falei assim: e a FPAS, como que vai saber? Como que eu vou saber se ele tem FPAS ou não? Porque eu chego no hospital, ninguém conhece nada sobre FPAS. Ele chega vomitando, e eles internam ele. E é só remédio na veia, Vonal na veia, né? E que para tirar ele daquela crise de desidratação. Mas eu não tenho um laudo provando que ele tem FPAS, porque se eu tivesse um laudo na mão, seria mais fácil. Chegasse no hospital, mostrasse o laudo, como eu tenho o laudo da abstinência do corticóide, que hoje não pode mais usar corticóide. Então os médicos já sabem como agir, né? E eu voltei muito desanimada. E quando eu tava chegando já no metrô, perto de casa, aí a advogada mandou uma mensagem: Fabiana, nos últimos momentos, faltando poucos minutos para as 4 horas, a juíza deu a sentença. A gente conseguiu a vacina do Nicolas. E o convênio tinha 5 dias para cumprir essa vacina, mas eles não cumpriram, né? Porque é um processo muito burocrático, uma vacina muito cara. Porque essa vacina, a função dela é melhorar a dermatite atópica e bloquear a célula da alergia. Bloqueando a célula da alergia, ele vai poder comer um simples franguinho, uma simples salada de tomate, sem ter reação, né? E aí quando foi alguns dias atrás, eu fiz uma postagem no Facebook, um desabafo, falando sobre essa vacina. Tive o apoio de muitos, né, que acompanham a nossa história, muitos nos apoiando. E a gente tem um poder tão grande na mão, a internet, porque a gente coloca a boca no trombone. Muitas das vezes a gente é criticado, fica expondo os problemas, fica chorando em rede social, fica dando de coitadinho. Já escutei isso. Só que só sabe quem passa. É fácil julgar as pessoas. É fácil falar o que falam quando não passam pelo que a gente passa. É muito fácil. Não vou compartilhar porque fica se expondo. É muito fácil falar essas coisas. O difícil é você ver um filho numa cama, um filho chorando para comer um pedaço de bolo numa festa. Não pode. Você tem que esconder que tem festa, que você foi convidado para uma festa, porque ele não vai poder ir, porque ele vai chegar lá, ele vai ficar com vontade de comer as coisas. Ou você entrar no supermercado, você tem que sair correndo porque o seu filho sentiu o cheiro de algum alimento e passou mal. Aí é difícil, aí sabe. Aí dói, né? Só sabe a dor quem passa. Então, quem não passa a dor critica mesmo, é normal. E eu venho aqui hoje, eu fiz uma história grande, né, pra vocês entenderem. A história do Nicolas, que eu sei que muitos já conhecem. Pra agradecer pelo apoio que eu tive pela internet. Eu expus a situação no Reclame Aqui. De imediato, depois que fui exposta no Reclame Aqui, o convênio já tá tomando as decisões. Eles pediram para mim tirar a reclamação, mas eu não vou tirar, porque a vacina ainda não chegou na clínica, né? Mas é com alegria que eu venho aqui hoje falar para vocês que amanhã é o grande dia do Nicolas. O dia mais esperado dele. O dia que ele vai tomar a primeira dose da vacina. Eu tô muito apreensiva, tô com medo, tô tensa, porque o Nicolas é uma caixinha de surpresa, né? A doença autoimune dele tem uma imunidade, ele tem uma IgE muito alta. Pra vocês terem uma ideia, a IgE normal é até 0,30
A dele é superior a 5.000. Tá? É o grau de alergia que ele tem. Então, assim, às vezes as coisas boas que entram no organismo tem rejeição, por ele ter esse problema autoimune, né? Mesmo eu estando tensa, eu tô com muita esperança de que vai dar certo. É mais uma experiência, né? Como diz o Dr. Léo, né? O Nicolas, pode tudo acontecer. Mas a gente torce que vai dar certo. Já deu tudo certo e Deus já tá tomando conta, né? Porque eu pedi a Deus assim, se fosse da vontade dele que o Nicolas tomasse essa vacina aqui, as coisas iam se encaixando, ia dar tudo certo. E se não fosse, Deus não ia permitir que ele tomasse. E amanhã tá marcada a primeira dosagem dele. Eu fiquei até surpresa quando a Raquel me avisou que amanhã ele vai tomar a primeira dose da vacina. Tá nas mãos de Deus. Deus tudo pode. Desculpem pela minha grande história, mas eu precisava, assim, contar um pouco da... Eu acho que muitos que acompanham a nossa história vai gostar de ouvir essa novidade do Nicolas. Obrigado pelo apoio de todos sempre.